Mateus 15, 18. Estava dizendo para a igreja hoje, de manhã e à tarde, Jesus ele traz aqui uma resposta de uma pergunta que estavam fazendo, indagando a Cristo, os fariseus, doutores da lei, estava dizendo, por causa dos costumes, o hábito, diante de comer, tinham que lavar as mãos. E Jesus então, respondendo aos doutores da lei, os fariseus, Jesus disse assim: lavar a mão, vocês querem que isso é feito, seja feito. Agora, andar com o coração sujo, com o coração cheio de sujeira, o coração contaminado, isso ninguém se importa. E aí eu estava dizendo para a igreja, irmãos, que lição que Cristo traz para nós nos dias de hoje. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, que o mundo às vezes aí fora está tão preocupado, mas é apenas para tirar proveito de algo. E a gente vê que o Senhor, Ele se importa com o nosso coração. Ele se importa que o nosso coração esteja de acordo com o que Ele quer, limpo, puro, lavado, remido, e assim, nós como cristãos devemos então dar uma atenção a mais para o nosso coração. Apesar da gente saber que enganoso é o coração do homem, mas o olhar de Deus está voltado para qual lugar, igreja? O nosso coração. Veja que quando Deus falou para Samuel, o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração, E aqui a gente vai ler esses 3 versículos para dar início à nossa mensagem. Depois eu quero ler outra passagem também, e a gente vai tirar aqui uma conclusão daquilo que Cristo disse. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede de onde? Do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Além dos maus pensamentos, o que está escrito aí? Uma lista, Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Aí Jesus disse: são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém. Então veja, aquilo que eu falei inicialmente, Jesus estava sendo indagado, perguntado, colocaram Cristo na parede, olha, tem que lavar a mão, para não ter contaminação, porque até era uma cultura da época, para purificação, antes de comer, lavar a mão. E aquilo, irmãos, deixou Cristo assim bem pensativo, Quer dizer que coração sujo pode viver, coração contaminado pode viver. Veja que a resposta final aqui do verso 20, está bem claro que contamina o homem, não é propriamente a mão suja, mas o que contamina no homem é ter um coração, irmão, sujo, um coração manchado, um coração cheio de maldade. Então aqui, iniciando a nossa palavra, a gente vê que o Senhor, Ele está vamos colocar assim, com interesse, que a gente também se interesse mais a olhar para o nosso coração, Esse texto está nos denunciando um grande problema que a humanidade, assim como os religiosos da época, eles não se preocupavam com o coração. Hoje em dia, esse texto denuncia muitas pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, que estão agindo, irmãos, de qualquer jeito,
né? Aparentemente a pessoa ela quer ser perfeita, aparentemente a pessoa ela quer andar alinhada, ela quer falar certinho, mas e o coração? Como está o nosso coração, né? E a gente volta aqui a enfatizar aquilo que Salomão disse, Provérbios 4:23, alguém lembra? Provérbios 4:23, aí na tela, coloque aí por favor, bem conhecido, né? O que deve guardar é guardar o quê? O coração. Por que, igreja? Porque é do coração que procedem as saídas da vida. Domingo falamos um pouquinho sobre isso, e foi bem claro quando Cristo disse sobre a bem-aventurança. Somente os limpos de coração, eles poderão ver a Deus. E a gente vê aqui, irmãos, que nós precisamos, né, atentar o que está saindo da nossa boca, o que nós estamos pronunciando, qual é a nossa confissão, porque Jesus está dizendo que o que sai da boca vem da onde? Do coração. O coração ali, irmãos, ele está cheio de coisas que nós pronunciamos, nós falamos, nós assim, né, declaramos, porque o coração está cheio. Já viu essa declaração? A boca fala do que o coração está cheio. Então, quais são as palavras que você tem falado? O que você tem pronunciado pessoalmente, né, em casa, com o familiar, com o filho, com o marido, com a esposa, lá no trabalho? Qual é as palavras que estão saindo da sua boca? Porque, irmão, se a gente entender o pé da letra aqui, Jesus está dizendo com muita clareza que a boca está falando, nós estamos pronunciando aquilo que está onde? Em nosso coração. Se nós falamos de maldade, é porque o nosso coração nele tem o quê? Maldade. Se nós falamos de coisas boas, é porque no nosso coração tem coisas boas. A reflexão é essa. O que você anda falando? O que você anda dizendo? Quais são as pronúncias que você tem dito? Sabe, irmãos, eu estava falando no culto anterior, não tem aquelas pessoas que elas falam sem pensar, e com as suas palavras ela te fere, ela te machuca, te ofende, te humilha, te coloca para baixo, e de repente ela fala assim: me desculpa, como se a desculpa iria ali, irmãos, apagar a humilhação, a dor. Tem gente assim ou não tem, irmãos? No trabalho, às vezes em casa, às vezes na igreja, na escola, a gente está sujeito a isso, de se deparar com pessoas que falam, nos machuca, nos fere, né, nos ofende, nos humilha, e de repente fala desculpa, como se, né, nada tivesse acontecido. Eu vi, acho que ontem, uma reportagem de uma acusação de uma, não foi nem aqui na cidade, foi em São Paulo, vi uma reportagem, uma acusação de um vendedor, não sei se alguém viu, acusando uma criança de 7 anos de ter roubado. E aí foram lá nas imagens, lá ver, realmente não tinha pegado. Alguém viu essa né, acusação? E aí, irmãos, o vendedor, não, vai embora, tá tudo bem. Mas tinha humilhado a criança, a mãe da criança. Olha o trauma, olha o problema que... não, olha que situação. Como se é claro, irmãos, o perdão a gente libera, a desculpa a gente dá, mas ficará o que, igreja? Marcas. Essa criança ficou com trauma. Mamãe, eu não roubei. Eu falei, meu Deus do céu. Olha o que uma palavra, irmãos, traz, né, na vida de uma pessoa. Consequências seríssimas. Então a gente precisa rever, né? A gente precisa analisar. Será que o que eu estou falando, né, está edificando ou está destruindo a minha vida ou a vida de outras pessoas? Se a gente, irmãos, não está
falando de acordo com a palavra, a gente precisa rever os nossos conceitos. A gente precisa sondar o nosso coração. A gente precisa dizer a Deus em oração: Senhor, eu não posso falar isso. Senhor, eu não posso ter um coração que me faz expressar dessa forma. A gente precisa, irmãos, olhar ao pé da letra e não ser somente ouvinte da palavra. Nós precisamos de fato, não, o que eu falo, Jesus está dizendo que é reflexo do que está no meu coração. Então, assim, irmãos, sem acusar ninguém, serve para mim, serve para você, serve para todos. Como está o nosso coração? O que a gente está falando? Jesus está deixando bem claro, a boca está falando do que o coração está cheio. Se eu falo, se eu ofendo, se eu machuco, se eu firo alguém, se eu desprezo alguém, porque o coração está assim, né? E eu preciso rever, eu preciso buscar tratamento, seja espiritual, seja, né, alguma maneira, eu preciso mudar o meu comportamento para que então eu possa agir como Deus espera que a gente venha agir. Amém, igreja? Vamos ler mais uma vez aqui o versículo 18, está escrito assim: mas o que sai da boca procede do coração, é isso que contamina o homem. Então veja que está bem claro que a gente coloca para fora. Eu vou usar um termo aqui, eu peço até desculpa, né, antecipadamente aqui para expressar, só para você entender. A gente cospe, a gente vomita, a gente joga para fora aquilo que está dentro de nós. É ou não é verdade, irmãos? Então a gente fala, é porque aquilo está dentro de nós. Eu estou cuspindo porque está aquilo dentro de mim. Estou vomitando, estou jogando para fora aquilo que está dentro de mim. Então a gente precisa, né, ver aqui e entender, irmãos, que a lista de situações ruins que o Senhor está aqui dizendo, né, que procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo isso está dentro. E muita gente às vezes não tem reparado, né, analisado isso. Então nós vamos hoje pedir a Deus ajuda, vamos falar: Senhor, me dá força para guardar o coração. Mas uma vez eu preguei aqui, irmãos, não sei se você lembra ou estava no culto, também não adianta nada guardar o coração sujo, tem que antes limpar, tem que antes tirar para fora, né, o que está contaminando. Aí você vai fazer uma análise: Senhor, isso aqui não edifica, tira para fora, limpa, lava o coração. Aí sim, com o coração lavado, com o coração renovado, com o coração então limpo, Deus, agora eu vou proteger, agora eu vou guardar, agora eu vou estar dando, né, o cuidado especial ao meu coração. Para quê, irmãos? Para cumprir Provérbios 4:23, com o coração limpo, né, guardado, protegido, é dele que é a saída da vida. Com o coração, irmãos, bom, nós vamos viver no mundo mesmo cheio de maldades, nós vamos viver boas coisas que o Senhor vai preparar para cada um de nós. Amém, igreja? Diga comigo que Deus nos ajude a manter um coração limpo. Mais uma vez, Deus nos ajude a ter um coração protegido. Amém? Uma das ciladas do inimigo é atacar a gente. Como? Tocando em nosso coração, sujando o nosso coração, manchando o nosso coração. Então, guarde o coração para que ele venha permanecer limpo, porque os limpos de coração, eles verão Deus. Verão Deus quando? Depois da morte? Não. Verão Deus em vida, verá Deus agir, verá Deus operar, verá Deus trabalhar. Vamos ver, irmãos, Deus fazer grandes feitos na nossa vida, na nossa família, naqueles que a gente então tem apresentado diante de Deus. Amém? Vamos para a segunda leitura? 2 Coríntios capítulo 4,
o verso também de número 4. 2 Coríntios 4:4. Deus me deu duas observações hoje. Primeiro, o coração e depois os olhos. Como está os seus olhos? Será que os seus olhos estão vedados, tapados? Os olhos espirituais. Será que, irmãos, o inimigo, a qual a leitura nos mostra, que é o Deus deste século. Quem que é o Deus deste século? Satanás. Veja que o Deus é com D minúsculo. Então veja, se a gente lembrar daquela outra referência que diz assim, o mundo é de quem? Do maligno. E aí a gente vai fazer uma comparação, a gente vai entender que esse Deus, com letra minúscula, é o maligno que Paulo está se referindo. Vamos ler? E eu vou explicar esse verso aqui. Está escrito assim, 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do que, igreja? Do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Olha só, se já sabemos que o Deus deste século é o inimigo, agora a gente vai fazer aqui uma pergunta e na própria pergunta a palavra traz a resposta. Por que, irmãos? Por que o inimigo quer tapar os olhos? Por que o inimigo quer cegar de forma espiritual? Eu perguntei no culto da manhã e ficou essa pergunta. Por que o maligno quer atuar? Qual é o resultado que o inimigo quer trazer? Tapando os nossos olhos da fé, tapando os nossos olhos espirituais. Você já parou para analisar? Por que o inimigo, irmãos, quer fazer você não compreender a mensagem da cruz, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo? Você já parou para entender isso? Por quê? Tem um propósito. Por que o inimigo quer? Qual é o resultado? O que ele quer com isso? Porque, irmãos, antes de trazer essa resposta, claro que cada um vai examinar e vai analisar. Você já participou de cultos, reuniões? Você já teve momentos que você leu a Bíblia sozinho? Na sua casa, no seu momento, seu devocional, e você fala assim, nossa, eu não entendi nada, eu não compreendi essa leitura, no culto eu não entendi a ministração, eu não entendi aquela palavra, aquela promessa que Deus te deu, aquela resposta que veio para a sua vida. Muitas vezes, irmãos, é tirado o entendimento. Já parou para analisar o porquê isso? Qual é o resultado que o inimigo quer ter nisso? A própria resposta está no versículo. A parte final aí, ó. Por que o inimigo quer, irmãos, cegar o nosso entendimento? Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Vamos repetir? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Para que o inimigo quer, irmãos, colocar dificuldade? Para a gente entender a palavra de Deus, para a gente não ter uma palavra revelada, para não ter a luz de Deus naquela promessa. A luz vai clarear, irmãos, o seu caminho. A palavra revelada de Deus vai te ajudar. Eu estava dizendo no culto anterior, olha, o diabo sabe, irmãos, o quanto eu e você se torna poderoso diante de uma palavra revelada, que nós cremos no nosso coração.
O inimigo sabe o quanto a gente se torna forte quando a gente, irmãos, crê na luz do Evangelho, numa palavra que é explicada. A gente pode pegar algumas referências. Oséias, a Bíblia fala que o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da palavra revelada. O conhecimento, irmãos, da palavra, né, que resplandece a luz. E quando o povo não conhece, não entende, padece, sofre. Então, uma das tentativas de Satanás no dia de hoje é fazer a gente não entender a palavra pregada. O culto que a gente participa, ou até a leitura que nós fazemos a sós com Deus. Paulo está dizendo que o inimigo cegou o entendimento, tapou os olhos, para não enxergar, para não ver. Irmãos, lembra daquela citação? Conhecereis a verdade vos libertará. Com o entendimento da verdade, com a clareza da luz da revelação, nós vamos ser libertos, nós vamos ser curados, nós vamos ter a vida transformada. Você acha que o diabo quer isso? Você acha que o inimigo quer que isso aconteça? De maneira nenhuma. Ele quer que a gente continue, irmãos, doentes, sofrendo, padecendo, indo de mal a pior. Por isso que Paulo está dizendo, olha, o Deus deste século, o inimigo, ele está cegando o entendimento, o inimigo está atrapalhando a caminhada de muitas pessoas. Agora, igreja, primeiro vamos olhar para nós, depois a gente aplica isso para a nossa família. Vamos olhar para nós. Seja sincero com você, quantas palavras que já foram desperdiçadas, que você não entendeu, que eu não entendi, que já era para a gente estar no avanço de fé, já era para a gente estar lá na frente, só que a gente ainda está atrasado, porque foi cegado o entendimento daquela palavra. Eu me lembrei, irmãos, daquela história do profeta, onde a Bíblia fala o Eliseu. Eles estavam, né, diante de uma batalha espiritual. O seu servo, né, sai para fora logo pela manhã. Lembra da história? E aí ele vê que agora eles estão cercado de cavaleiros, cavalos, carros. E aí ele vai lá, o profeta, e fala assim: olha, agora a gente não tem o que fazer, a gente está cercado. Em outras palavras, não tem mais nada para fazer. E aí o que acontece? A Bíblia fala, irmãos, que o profeta vai lá e diz assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Resumindo, o que aconteceu com o auxiliar do profeta? Estava com a sua visão tapada, a visão espiritual. Ele não enxergava, irmãos, né? Vamos dizer assim, os que estavam com eles. Ele não enxergava. Está aí na tela, ó, 2 Reis 6,16, olha aí. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta Eliseu estava vendo aquilo. Sabe, igreja, vai ter momento, vai ter luta, vai ter enfrentamento, que o inimigo vai fazer de tudo para deixar a gente com a visão tapada, para a gente não ver. A gente não vê Deus ajudar, a gente não vê Deus operar, a gente não vê Deus agir. Veja que o Paulo, apóstolo, fala: o Deus deste século, o inimigo tem cegado o entendimento. O Senhor nos entregou essa mensagem hoje, eu creio que como um direcionamento do Senhor para nós, para a gente se posicionar, irmãos, e dizer para nós mesmos: se eu estou vivendo com os meus olhos espirituais tapados, vedados, que hoje seja tirado dos meus olhos toda a venda, tudo que está me impedindo de ver a glória de Deus se manifestar. Porque a Bíblia diz: se creres, verás a glória
de Deus. Nós vamos poder ver, irmãos, Deus se manifestar, nós vamos poder ver Deus atuar, Deus agir, Deus operar, mas nós precisamos estar com os olhos abertos. Será que estamos, irmãos, nesse nível de fé? Os olhos abertos? Porque o inimigo está fazendo de tudo para nos cegar, de tudo para vedar, para tapar os nossos olhos, para a gente não ver a forma certa que Deus está mostrando. Olha mais uma vez aí, essa leitura aí, lá de Reis, coloca aí de novo, por favor. 2 Reis 6,16. Volta um pouquinho. Olha aí, vamos lá. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalo e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Entenda, irmãos, com os olhos tapados. Se os nossos olhos da fé estiver vedado, a gente vai viver numa grande incerteza da vida. O que fazer? Para onde correr? E agora, o que será de mim? O que será da minha família? O que será do meu casamento? E sem certeza. Porque quem está com os olhos da fé abertos, irmãos, sempre vai enxergar a promessa, a palavra, a luz do Evangelho, a palavra revelada. Amém, igreja? Então diga comigo, se existe alguma cegueira espiritual, diga: hoje vai cair por terra, em nome de Jesus. Irmãos, que toda cegueira espiritual seja arrancada dos nossos olhos, em nome de Jesus. É um ato de fé. Às vezes a gente fala assim: eu não sei, é melhor você, né, irmãos, acreditar que se existe vai ser arrancado, do que você falar assim: não tem nada tapando os meus olhos, e de fato está lá o inimigo vedando os seus olhos. Aí você não se posiciona e vai viver como? Enganado pelo maligno, com os olhos fechados. Deus quer, irmãos, tirar dos nossos olhos espirituais toda a cegueira espiritual, né? Tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus, a manifestação de Deus, a atuação de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. Amém? Vamos voltar lá para 2 Coríntios 4:4. Os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Cuidado com a incredulidade. O que é incredulidade? Quem são esses incrédulos? Aqueles que têm dificuldade de crer, aqueles que ainda não acreditam em Deus. Então é visto como incrédulos. Olhando para a família, olhando, irmãos, para o lado parentesco, parente, será que na nossa casa, nossos parentes, será que a gente não vê pessoas incrédulas? Pessoas que o inimigo também tem investido fortemente para eles não acreditarem no Evangelho, não acreditarem, né, na mensagem da cruz, na salvação de Cristo, né, que Cristo traz. É hora da gente também se posicionar e dizer: Senhor, se existe algum incrédulo na minha casa, alguma pessoa que está com dificuldade de crer, alguma pessoa que ainda não acredita em Deus, que os olhos da fé, né, os olhos espirituais, também sejam o que, igreja? Abertos em nome de Jesus. Às vezes é o marido, é a esposa, é um pai, a mãe, um filho, uma pessoa próxima, né, do grau parentesco, que está com os olhos tapados. O inimigo tem cegado o entendimento dela. Ela não consegue, né, enxergar a verdade que é a palavra, a verdade que é o Evangelho revelado, a luz que é para o nosso caminho, para a nossa vida. Então são duas coisas hoje que Deus quer tratar conosco, irmãos. O coração, mais uma vez, eu não vejo como, apesar de ter falado isso no domingo, vejo que o texto foi até diferente. Então, se Deus está insistindo, é porque alguém ainda precisa rever o
os conceitos, porque o coração não está ainda como Deus quer que esteja. E quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. O coração e os olhos. Coração e os olhos. Duas coisas que nós vamos colocar diante de Deus no dia de hoje e pedir a Deus essa ajuda, porque se não é, irmãos, o favor de Deus, se não é a ajuda de Deus, a gente não consegue por si próprio, ter essa grande vitória em Cristo Jesus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entenderam aqui, irmãos, o recado? Tome muito cuidado quando você for ler a Bíblia, quando você estiver ali diante de Deus, quando você vier para a igreja. Tome muito cuidado, porque o inimigo quer cegar o entendimento, para você não entender a palavra revelada, a luz do Evangelho, para você não compreender, como eu disse lá atrás, se eu e você entendermos aquela palavra revelada, vai ser um grande problema para Satanás. O diabo, ele não quer que a gente entenda, porque ele sabe, se a gente entender e a gente praticar, irmãos, claro que é só para você entender, a gente vai dar dor de cabeça para ele. A gente vai ser um grande problema para o diabo. E você acha que ele quer isso? Claro que não. Por isso que ele vem cegando, vem atrapalhando, vem tirando o entendimento, porque ele sabe, se a gente entender, irmãos, vamos ser de fato aquilo que Paulo fala: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você do YouTube, do Facebook. Manda essa mensagem para um familiar seu, um amigo, um colega, uma pessoa que certamente vai ser alcançada por Deus, para que o Senhor trate com ela, tanto no coração e também com os olhos espirituais. Deus abençoe.